De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Harley. Doutor, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Eu que agradeço, Luciano, boa tarde. E é sempre muito importante a gente estar aqui informando e trazendo as diretrizes e os novos dados que foram publicados aí sobre a incidência de câncer no país. Bom, né, a gente passou aí pelo dia 4, né, que é o Dia Internacional do Câncer, até um dia, né, o nome é estranho, né, mas é uma data específica, né, para se discutir dados, para se falar de prevenção, enfim, né, você tem um foco específico nessa estrutura. Mas uma coisa que eu sempre gosto de salientar é que não existe o câncer, né, câncer é plural. Você tem uma gama de tipos e muitas vezes a gente discute de maneira muito reduzida, né, doutor? Sim. Dia 4 de fevereiro foi o Dia Mundial do Câncer. Realmente, como a tradução isso do inglês, né, a gente acaba tendo uma... Como Dia Mundial, nós vamos comemorar, não há o que comemorar, na verdade. Sim, há o que comemorar, porque nós temos grandes avanços. Sem dúvida. Em na oncologia, tanto no diagnóstico, prevenção e tratamento. Mas as campanhas, elas se estendem por todo o ano. Nós temos o Dia Mundial de Combate ao Câncer, por isso que esse é um pouco diferente, que acontece ao longo do ano. E todas essas campanhas, as mais importantes são o mês de outubro, o Outubro Rosa, destinado ao câncer de mama, e o Novembro Azul, destinado ao câncer de próstata. Mas todos estes dias, eles são importantes para salientar a importância da prevenção do câncer na população. Então, nós temos que aproveitar esses dias para divulgar de forma extensa a necessidade de prevenção e de diagnóstico precoce do câncer. E o câncer, realmente, nós temos diversos tipos de câncer, desde os mais agressivos, se nós podemos dizer dessa forma, até os menos agressivos. Muitas vezes a gente ouve no consultório médico de que se esse tumor é maligno ou não. O câncer, por definição, é um tumor maligno. Então a gente não define se ele é maligno ou não. Se é câncer, ele é maligno. E para ser maligno, ele tem que ter a chance de disseminar, de ter metástase em outros locais. Bem, o que resta então a gente definir se ele é mais ou menos agressivo e qual que é o estadiamento dele, qual que é o tamanho dele. Porque nós podemos ter câncer muito agressivo, mas nós podemos ter logo no início. E esse estadio inicial, a descoberta dele muito no início, apesar dele ser agressivo, leva a grandes índices de cura. O Gilberto coloca uma coisa interessante aqui também, né? A área comprometida, né? Nesse sentido, quando a gente fala aí dessa variedade de tumores, né? Está relacionado também a áreas? Tem áreas que só pegam um determinado tipo de câncer? Como é que funciona isso? Praticamente nós temos o desenvolvimento de tumores em qualquer região do nosso corpo, do nosso organismo. O câncer, por definição, é uma célula do nosso próprio organismo que começa a se desenvolver de forma aleatória à nossa vontade e aos controles do metabolismo do corpo. Essas células, elas perdem os critérios então de controle, então eles começam a crescer indefinidamente e ocupar áreas de células normais e alterar a função dos órgãos. Então nós temos tumores desde de pele até tumores cerebrais, de cabeça e pescoço. Então, para cada uma dessas regiões nós podemos definir características diferentes, fatores de risco, formas de avaliação e tratamento desse câncer. Nós falávamos antes de entrar no ar a respeito do INCA, né, do Instituto Nacional, que faz o levantamento de dados e com esses dados a gente consegue aí ter um norte, inclusive de se prever os tratamentos, as estruturas, né, doutor? Como é que o Brasil está com relação ao câncer? O INCA, desde 95, ele
publica as estimativas de câncer, anteriormente anual, depois bianual e agora trianual. Então, recentemente foi atualizado, né, agora dia 4 de fevereiro, foi atualizado os dados para 2020, 2021 e 2022. Ele mostra que nós teremos no Brasil 625 mil casos novos de câncer por ano. Desses, 176 mil será de câncer de pele e 420 mil de cânceres, vamos dizer, internos. A título de avaliação e de definição de gerenciamento público, de estimativa de quantos serviços nós precisamos ter no Brasil, quais são as distribuições, esses dados são fundamentais para a gente definir a estratégia de prevenção e de tratamento ao câncer. Nós utilizamos também para definição de estrutura mínima para essas regiões desenvolverem os seus tratamentos e principalmente os seus planos de prevenção e diagnóstico precoce. E é interessante pensar isso, né? Olha, a gente tem determinada região que é afetada nesse segmento. Se o exame médio aí é anual ou bienal, olha, aqui a gente trata e coloca um período menor de prazo, é mais ou menos isso, né, quando se fala nesse planejamento. Exato, o planejamento, a gestão de dados, ela serve justamente para a gente traçar as nossas estratégias, um plano de ação de combate ao câncer. Então, por exemplo, o sul e o sudeste do Brasil têm características diferentes do norte e do nordeste. Um exemplo muito emblemático que nós temos é o câncer de colo do útero, que nas regiões sul e sudeste, eles não figuram entre os 5 mais prevalentes na mulher, e na região norte é o mais prevalente, superando o câncer de mama. Nós temos também a qualidade dos serviços. Obviamente a gente sabe que os serviços do sul e sudeste têm uma estrutura mais adequada do que do norte e do nordeste, e essas estratégias são fundamentais. Então, tanto para o Ministério da Saúde como toda a gestão pública, definir as estratégias de ataque a essa doença. E nesse caso, né, quando a gente tem uma diferenciação, é lógico que assim, o Brasil é continental, tem esse fator também, mas quando a gente nota essas diferenciações, né, se atribui a quê? Genética, meio ambiente, cuidados pessoais? Nós temos no Brasil como um todo o envelhecimento populacional como um fator preponderante no aumento dos casos de câncer. Nossa população está envelhecendo, a pirâmide populacional está se invertendo. Hoje nasce muito menos pessoas do que nascia há algum tempo atrás, proporcionalmente da população. E ao mesmo tempo a gente está vivendo mais. Ao mesmo tempo nós estamos vivendo mais. Isso é fruto de uma urbanização, de uma mudança de fatores de risco populacional. Hoje nós estamos muito mais expostos a uma alimentação, e eu considero a alimentação como um dos fatores decisivos para o desenvolvimento do câncer. Nós temos os fatores genéticos, ambientais, aí que a gente incluiu a alimentação, né? Mas outros fatores ambientais, exposição a uma série de agentes que no espaço urbano a gente acaba tendo muito mais do que no passado, há 20, 30 anos atrás, com os hábitos de vida que nós tínhamos naquela época. Então, existem diversos fatores, mas deles eu posso destacar a urbanização, a mudança dos hábitos de vida, o sedentarismo e a própria alimentação como fator fundamental no aumento do índice de câncer no país. Perfeito. Falando aqui da nossa região especificamente, né, a gente tem essa coisa, e na cidade especificamente, da descendência italiana muito forte, né? Isso destaca alguns tipos de câncer. Destaca sim. Isso a gente tem visto no Centro Oncológico aqui no COB como um destaque. Eu já comentei aqui que nós temos uma incidência de tumores de ovário, por exemplo, muito maior do que a média populacional brasileira. Pela incidência, nós deveríamos ter um caso de câncer de ovário por ano na cidade, e nós já tivemos 6 ou 7 casos no ano passado.
e mais um caso já esse ano, então já diagnosticados. Então é uma incidência muito acima daquela prevista, provavelmente por questões aí bem determinadas de fatores hereditários genéticos, né? Além disso, pela característica da população também, nós temos uma incidência maior de câncer de pele. E daí todas as ações direcionadas à doença de pele, elas são fundamentais, principalmente a prevenção. Né? A prevenção com o uso de filtro solar, principalmente nas atividades rurais ou de exposição solar mais intensa, que nós temos ainda bastante na região, mas no dia a dia a prevenção ela é fundamental. E além disso, o diagnóstico precoce. Você identificou uma lesão suspeita na pele, essa lesão deve ser tratada de forma adequada. E aí é interessante também isso, né? A gente pega as outras fatias populacionais, né? E aí você acaba vendo outras incidências, né? Então, olha, determinada faixa genética tem menos esse tipo de câncer, mas tem outros, né? Então, por exemplo, a comunidade negra, né? Que a incidência de câncer de próstata, por exemplo, é maior. Sim, sim. Bem, a gestão pública ela pode oferecer a partir desses dados condições mais direcionadas, mais específicas para determinados tipos de tratamento. Isso é fundamental quando a gente faz essas análises epidemiológicas. Hoje no estado de São Paulo o que predomina é uma característica de países desenvolvidos. Então quase que as mesmas incidências dos Estados Unidos, da Europa, nós temos aqui, com prevalência principal em homens ao câncer de próstata, né, principalmente, quase 24% dos homens, quase 24% dos cânceres, em homens tem o diagnóstico de câncer de próstata, e seguido pelas doenças de intestino, pulmão e estômago. Na mulher é um pouquinho diferente. Nós temos a incidência no estado de São Paulo de mama, depois seguido por doença de pulmão, intestino, tireoide e aí sim as doenças de estômago. O Juninho Menezes com uma questão interessante. Nós tivemos toda aquela polêmica da fósforo, né? Do milagre estabelecido, etc. Né? Como é que ficou essa situação agora? Né? Depois dos estudos, foi comprovado alguma efetividade, né? E por que não se fala mais nisso? Não se fala mais porque não deveria nem ter começado a discussão, não é? Começou a discussão com uma grande atrapalhada ali, né, do poder público e dos políticos, principalmente a nível nacional. A fosfetanolamina sempre foi uma medicação aí já bastante conhecida, com pouca ou nenhuma eficácia experimental em células, em tumores de câncer. Experimental quando é feito no laboratório, antes de realizar as pesquisas em vivo. Nós só levamos para a pesquisa em vivo 1 em cada 100 medicamentos. 99 ficam pelo caminho, porque não mostra eficácia. E nós temos uma sequência de avaliação destas drogas. Essas drogas elas precisam primeiro mostrar que elas não são tóxicas, para depois mostrar que elas têm algum benefício. Isso com a fosfetanolamina foi totalmente burlado. Nós não tínhamos nenhuma comprovação científica experimental, não tínhamos nenhuma comprovação de toxicidade, mas não deveria ter toxicidade porque ela tem uma ação que também não é tão eficiente. O que nós tínhamos é que algumas pessoas, raras pessoas, poderiam melhorar. Como melhoram com placebo. Quando a gente compara placebo, que a gente coloca
um medicamento ou sem medicamento. Comprimidinho de farinha ali. Um comprimido de água com açúcar, um comprimido de açúcar, um comprimido de água ou um diluente da mesma cor para a gente utilizar para avaliar. Bem, esses placebos, eles não, a fosfetanolamina não tinha melhor eficácia do que os placebos. Em pequenos estudos em vivo. Ainda assim, pelos esforços talvez da mídia e do Congresso Nacional, foi-se gasto muito dinheiro. Algumas universidades utilizaram esses recursos para testar em seres humanos e mostrou que não tinha, como nós já sabíamos, não tinha qualquer eficácia nos tratamentos que foram avaliados, nos tratamentos paliativos, quer dizer, naquela doença disseminada com metástase em todas as regiões do organismo. Ainda assim não teve qualquer benefício. Tanto que esses estudos foram interrompidos e não se fala mais nisso porque não houve qualquer benefício. E eu oriento a população que muitas vezes, por dificuldade ou desejo de buscar alternativas aí aos tratamentos padrões, né, da medicina, muitas vezes vão atrás de internet, compram essas medicações a peso de ouro. Eu sei que tem um comércio muito grande desse tipo de medicamento na internet. Nós não temos uma seriedade ainda tão grande nesse país para coibir esse tipo de ação, mas se a coisa fosse mais séria, sem dúvida nenhuma, isso não estaria acontecendo. Não, e é absurdo, né? Porque você dá um Google, você digita o nome do produto, você acha para comprar. Acho. Né? E é realmente complicado nesse sentido, porque dá uma esperança falsa. Muitas pessoas abandonam o tratamento correto por esses medicamentos, então tem que se tomar cuidado com isso. E é isso, se tivesse sido comprovada a eficácia, estava em todas as farmácias, estava na rede pública como tratamento e não está exatamente porque não funciona. Infelizmente não existe um medicamento milagroso, e eu retorno aqui ao que você comentou inicialmente, Luciano, que não é o câncer, são cânceres. Então cada medicamento específico ele é importante para uma determinada doença, em um determinado estágio, com uma determinada característica. Hoje na medicina nós caminhamos para a individualização. Muitas vezes duas pessoas quase com uma doença muito parecida fazem tratamentos completamente diferentes atualmente. E cada vez mais nós vamos individualizar o tratamento. Esses sim são tratamentos importantes. E o que a gente tem visto é que quando a gente identifica-se, muitas vezes tem vários exemplos, mas hoje a gente observa que casos que tinham uma sobrevida, uma vida depois do diagnóstico de 1 ano, passa a ter 3, 4, 5 anos com os novos tratamentos. E isso é um ganho importante, quer dizer, se a gente observa se nesses últimos 15 anos houve um ganho tão importante, provavelmente, se a gente extrapolar isso mais para 10 anos, nós vamos ter mais vários anos de vida a mais, até se tornar o câncer uma doença crônica, né? E não mais esses índices que a gente observa atualmente de óbitos. A Vanessa, eu acho importante tocar, né? Às vezes a gente está tão acostumado com o termo, né? Ela pergunta o que é a metástase, que se ouve tanto falar. Qual a diferença do câncer e da metástase? A definição de câncer, uma doença é caracterizada como câncer quando ela tem a possibilidade de gerar uma metástase. O que é a metástase? É uma doença fora da região primária, fora do local onde ele nasceu ali, vamos dizer, né? De uma forma mais simples. O câncer, o tumor, ele é uma célulazinha que deu errado e que começa a se multiplicar. Ela não faz o serviço correto, né? Uma célula específica de qualquer tecido, pulmão, enfim, de um órgão, que começa a agir de forma diferente. Exatamente. A metástase é quando isso pula para outros órgãos. Exatamente. Então vamos citar um exemplo. Quando tem uma doença de pulmão. Então, inicialmente, essa doença é detectada
no pulmão. Então essas células alteradas, elas se desenvolveram a partir de fatores predisponentes ali, por exemplo, o cigarro, o álcool e assim por diante. Então essas células se desenvolveram no pulmão. Ali nós consideramos a doença primária. Se porventura for diagnosticado outras lesões em ossos ou em fígado ou em cérebro, essas lesões são metastáticas do pulmão. E nós temos condição de analisar lá na microscopia, lá na patologia, né, por um microscópio, qual é a característica dessas células. Então a gente consegue, mesmo lá do fígado ou do osso, se a gente tirar um pedacinho e analisar, a gente consegue determinar que essas células são as células idênticas àquelas do pulmão. Então a gente consegue caracterizar que a doença é primária do pulmão, com células metastáticas, com metástases em outras áreas fora dali. Perfeito. Rafaela coloca uma questão interessante também, né? Que muitas vezes quando a gente fala dos fatores de risco aí, como o cigarro, a bebida, né, eles não estão também diretamente associados a um fator correspondente. Vamos pensar aqui o exemplo que ela dá, cigarro e pulmão. Sim. Né? O cigarro ele é um risco para o pulmão, mas também ele é um fator de outros tipos de câncer. Exato, são diversos outros fatores. Ele é fator de risco para diversos outros tipos de câncer. Bexiga, tumores de pulmão, bexiga, mama. O que acontece é que para cada um você tem um risco, vamos dizer. O tabagista tem 50 vezes mais chance de ter um câncer de pulmão do que o não tabagista. Então esse fator de risco para câncer de pulmão é muito mais incidente, né? Muito mais determinístico do que em outras doenças que existem outros fatores de risco mais importantes do que o pulmão, por exemplo. Perfeito. Câncer de boca, pescoço, cabeça, ele amplia todas essas chances. Exatamente, porque a fumaça, o câncer, as substâncias cancerígenas acabam tendo contato com todo o trato aéreo digestivo, né? Uhum. Então tem a incidência de doenças de cabeça e pescoço, língua, orofaringe, né, garganta, laringe, cordas vocais, esôfago, todos eles têm fatores associados ao câncer e ao tabagismo e ao etilismo também. E aí a Rafaela completa aí, né? Então, em função disso, os índices mudam em função dos hábitos. Ela coloca, por exemplo, aí, hoje as mulheres bebem muito mais do que no passado. Isso vai alterar o fator de cânceres nas mulheres. O exemplo que eu dou é o câncer de pulmão, que os índices estão estáveis ou levemente diminuindo em queda, né, nos homens e aumentando em mulheres. Que a mulher apresentou o hábito, né, ou teve um aumento do hábito do tabagismo na década de 80, no comecinho da década de 90, e hoje nós estamos observando os índices aumentados de câncer de pulmão em mulheres. Uhum. Então a curva está ascendente na mulher e descendente em homem. E é interessante também observar isso, né? Que a curva descendente ela demora um pouco mais, né? Porque como é cumulativo, né? Você tem pessoas que já pararam de fumar há 10 anos e que manifestam agora, né? Porque tem esse acúmulo que estava lá, né? Aguardando um momento. Então demora mais, né? Só quando a gente pega uma geração, que a geração toda não fez uso em escala, para ver de fato o impacto e o resultado disso. Nós vamos ver esse resultado, por exemplo, a partir da vacina para o HPV, que tem um impacto decisivo na doença de colo de útero. Uhum. As crianças de 9 a 13 anos estão começando a ser vacinadas, inclusive agora extensível aos meninos, né? Então, muito provavelmente, as gerações futuras terão uma incidência muito menor de tumores de colo de útero do que as gerações atuais.
E o Reginaldo coloca em cima dessa questão do HPV aqui, né, já tinha a pergunta dele, que se fala também no impacto dessa vacina, não só no colo de útero, mas também na questão de garganta e etc., em função do sexo oral. Exato. O HPV, ele está relacionado nós não podemos dizer que é uma doença sexualmente transmissível, mas ele está relacionado às práticas sexuais. Então, o câncer de pênis, de colo de útero, de vagina e de canal anal estão mais direcionados, né? São fatores, são maiores incidências responsáveis ao aumento do HPV. O câncer de orofaringe também é observado uma incidência maior. Hoje, nos Estados Unidos, que é um país onde tem um controle do tabagismo importante, os índices de tumores de orofaringe relacionados ao HPV estão na mesma incidência daqueles relacionados ao tabagismo. Então, da mesma forma, os índices relacionados ao tabagismo estão em queda e os relacionados ao HPV estão em crescimento nessa geração que teve a exposição ao HPV. Provavelmente as gerações vacinadas daqui para frente nós vamos observar uma queda gradativa desses índices também. E o Tiago com uma questão interessante, a gente falava em blocos anteriores a respeito da questão da fósforo, mas nós temos também alguns tratamentos novos aí, né, utilizados, como a ozonioterapia, autohemoterapia, imunoterapia, entre outros, né, e que estão em alguns hospitais particulares, carro-chefe. Aí ele pergunta, né, por que isso não chega à rede pública ou se existe perspectiva disso chegar? E qual a eficiência desses tratamentos? Quando um tratamento se demonstra com alta eficiência no tratamento do câncer, nós temos todo um direcionamento para o credenciamento desses tratamentos, tanto a nível social, né, da sociedade. Então a autorização de utilização disso pela vigilância sanitária, ela é a reguladora, né, a Anvisa é a reguladora dessas práticas no Brasil. Bem, a partir da autorização de utilização pela vigilância sanitária, nós partimos para uma rodada de inserção desses novos tratamentos no SUS, que é feito no caso do câncer, é feito por um conselho, pela Conitec. Eu tive pela Conitec, ele faz toda a inserção tecnológica no SUS. Então tem uma Conitec específica em alguns momentos para oncologia. Eu já tive a possibilidade de participar diversas vezes do conselho técnico da Conitec e para avaliação desses novas tecnologias. E é bastante rigoroso a avaliação técnica e a conclusão, né, final do parecer técnico para a inserção de uma tecnologia. Ela só realmente entra em disponibilidade da sociedade se realmente ela tiver uma eficácia segura e garantida. No caso do SUS, ainda a gente tem um outro agravante, que é o alcance, que é a distribuição. Como nós sabemos, já foi falado aqui, o Brasil tem território aí continental, então nós precisamos, para isso chegar no SUS, nós precisamos garantir que o Brasil todo vai ter essa disponibilidade. Bem, no caso desses mencionados, a ozonioterapia e outras terapias oncológicas são experimentais e não trouxeram grandes benefícios. Mais uma citada é a imunoterapia. Uhum. A imunoterapia, sim, hoje ela está amplamente incorporada no tratamento oncológico e hoje
ela caminha para substituir a quimioterapia clássica. Hoje nós temos mais drogas imunoterápicas com resultados tão bons quanto a quimioterapia, que eu acredito que no futuro nós tenhamos diversos tratamentos direcionados ao câncer com imunoterapia. Imunoterapia seria, então, um tratamento direcionado ao estímulo do sistema imunológico do organismo para ele reconhecer aquelas células alteradas do câncer e combater aquelas células. Quando a gente pensa na químio, né, é um produto químico que vai atacar a célula, mas ele ataca também os outros tecidos, né? Então o efeito colateral, né, é difícil, é complicado. Como a célula cancerígena nossa está no organismo, o sistema imunológico às vezes não reconhece, né? Olha, nasceu do mesmo lugar, está ali bonitinho. Então é como se a gente, né, pintar células de vermelho, vamos dar um exemplo assim, ó, é esse aqui que você tem que atacar, né? O efeito colateral, a ação é muito menor, né? Dá mais qualidade de tratamento para o paciente e a gente percebe, né, quando funciona isso a eficácia. O duro ainda é que a gente não desenvolveu essa conversa direito, né? Tem toda a razão, Luciano. A gente pinta a célula ali. Então a gente vai destacar qual é a diferença, apesar de ser do nosso próprio organismo, essas células tumorais têm alguma diferença. Ela, por exemplo, ela tem alguns receptores, portas de entrada na sua membrana, no seu revestimento, que muitas vezes é bastante diferente das outras células normais. Ou ela tem uma quantidade muito maior. Esse que a gente pode fazer uma associação ali para compreensão. Então nós utilizamos essas imunoterapias contra essas portas que estão em número maior nessas células tumorais. E com isso nós aumentamos a eficácia e diminuímos a toxicidade, os efeitos colaterais pela ação nas células normais. A intenção é essa mesmo. E o que nós observamos é que a imunoterapia ela tem uma eficácia melhor do que a quimioterapia, em alguns casos, obviamente, uma eficácia melhor, mais direcionada, ela é alvo específica, com menor efeito colateral, uma melhor qualidade de vida das pessoas que utilizam. Doutor, muitas vezes a gente acaba falando isso, né? A gente tem todo um esforço no tratamento, na detecção da doença também, que é um fator fundamental, mas, como foi dito anteriormente, né, como nós temos cânceres variados, tipos, muitas vezes a gente não toma todos os cuidados de prevenção, que também são vários. E muitas vezes a gente observa pouco também a questão dos sintomas, porque também são vários. Como ficar mais atento nesse sentido? Nós temos, vamos considerar que nós temos aqui duas características de prevenção, duas formas de prevenções diferentes. A primeira delas é a prevenção primária, que é aquela que a gente evita a doença, são medidas para combater o desenvolvimento da doença. Elas estão relacionadas aos nossos hábitos, aos fatores de risco. Fatores de risco são bastante conhecidos. O que é bom, o que é saudável, ele não é um fator de risco importante. E aquilo que ou é em excesso, ou são hábitos, né? Vícios e alimentos ou comportamentos inadequados ou de risco, na verdade, inadequados não seria a palavra certa, de risco, eles teriam uma predisposição ao desenvolvimento do câncer. Bem, para a prevenção primária nós temos que atacar os fatores de risco, que eu particularmente, assim, de forma prática, né, o que eu poderia orientar a população? Ter uma alimentação saudável. Alimentação saudável, certamente, aumentar a quantidade de frutas e verduras. Alguém pode me dizer, mas qual é a procedência dessas frutas e verduras? Será que não usa agrotóxicos? Será que a gente não tem
contaminação de outros materiais, metais pesados e tudo. Bem, a parte de todas essas discussões, uma alimentação saudável. Aumento de ingestão de frutas e verduras e diminuição, essencialmente, do carboidrato, do açúcar, que inclusive está em massas, né, pão e massas, um controle disso, uma adequação aí à quantidade adequada. Hoje nós temos uma oferta muito grande, principalmente em crianças, para doces, né? E gordura, né? Gordura visível, aquela fritura, aquela gordura visível. Então esses dois aspectos são fundamentais na nossa alimentação. Uma atividade física regular, não há necessidade de todos serem atletas, mas uma atividade física adequada para uma vida saudável. Eu acho que são dois fatores fundamentais, né? Controle, certamente nós conseguimos o controle da obesidade. Bem, outros fatores, assim, redução dos hábitos, dos vícios, do tabagismo, do consumo de álcool. O álcool é um fator de risco para diversos tumores. Então, um controle aí adequado do consumo de álcool, ele é fundamental. Existe a prevenção secundária. Essa prevenção secundária são aquelas que nós não prevenimos a doença. Ou essa prevenção já aconteceu, já passou, né? Nós já temos o câncer em desenvolvimento e a gente vai identificar a doença o mais precoce possível. Que é o que acontece com a utilização, por exemplo, da mamografia bianual, ou do exame de próstata anual, ou dos exames do Papa Nicolau para tratamento, para avaliação do colo do útero anual. Para isso, nós não conseguimos, com esses exames, prevenir a doença, mas sim identificar precocemente e promover um tratamento adequado para essas doenças. Perfeito. E quando a gente fala, né, nessa questão da vida mais saudável, né, não tem paliativo, né? A gente viu aí, com o tabaco a gente tem as modinhas, né? Isso, é cigarro de tal forma, aí o pessoal volta ao cigarro de palha, aí tem o narguilha, tem o cigarro eletrônico. Tudo é porcaria, tudo faz mal, não existe o que faça menos mal, só muda a ponto de ataque, né? A gente viu aí o crescimento de câncer bucal com narguile, né? Com o cigarro eletrônico também. Cigarro eletrônico também. Que hoje foi proibido já nos países, nos diversos países, mostrando que o cigarro eletrônico ele é mais nocivo do que o cigarro, atualmente o cigarro tradicional, né? Perfeito. Então, começar a ter essa consciência, a gente percebe já o impacto das legislações nisso, né? Em especial no sujeito que era fumante passivo, né? Eles faziam as detecções em garçons, por exemplo, que viviam em ambientes fechados. O que melhorou a qualidade de vida desses indivíduos com a mudança da lei é fantástico aí, né? Então, muitas vezes a gente teve aquela polêmica inicial da criação da lei, mas hoje a gente já vê com naturalidade e vê o quanto a população ganhou, né, em saúde com isso. Sem dúvida nenhuma, essas ações pautadas na ciência, no conhecimento científico, elas são fundamentais. Nós temos diversos exemplos dessas ações mudando comportamentos sociais e com isso reduzindo os índices de doenças crônicas, doenças degenerativas. Eu acredito que com o câncer é a mesma coisa. A questão maior é que, como existem cânceres, como foi comentado aqui, cada tipo de doença, para cada tipo de doença nós temos fatores de risco independentes. Então, muitas vezes um fator de risco para uma determinada doença não é para outra. Então nós temos que balizar cada uma delas, avaliar os fatores de risco que são preveníveis na sociedade e atacar obviamente esses pontos de uma forma com um impacto maior, né? Mais decisivamente. Doutor, quando a gente pensa aqui no processo local da oncologia, né, nesse passo a passo de começar o centro, de começar a identificar o perfil, né, a gente falou de uma maneira um pouco geral no início, mas hoje vocês já têm cada vez mais um mapeamento dos índices da cidade, das características,
E eu acho isso, de fato, uma primeira arma que nós temos, né? A partir do momento que você tem os dados, aí você faz planejamento de como agir, né? Não adianta pensar no final da história, né? Olha, vou ter um hospital, vou ter um tratamento, se eu não sei o que eu tenho que tratar. Né? Tá bem mais claro isso hoje, como é que tem se levantado esses dados? No planejamento do Centro Oncológico de Batatais, as diversas etapas, elas estão sendo cumpridas no intuito realmente de identificação clara da epidemiológica, né, dos índices de câncer na cidade. A partir daí, uma definição de estratégia, dizer, quais são os serviços prioritários para a inclusão, para participar então do centro, e essencialmente a promoção então de práticas de diagnóstico, de práticas de prevenção, obviamente com estratégias dentro da administração pública, né, com associada à Secretaria de Saúde, à Prefeitura e todas as nossas armas aí administrativas para uma prevenção adequada do câncer, e essencialmente o tratamento, né? O tratamento é um pilar fundamental da oncologia. E a nossa preocupação com o tratamento, muitas vezes, parece aquela ação que muito imediata. Ela é fundamental para aquela pessoa que está precisando. Então nós temos que garantir o acesso ao tratamento essencialmente para aquela pessoa que precisa do tratamento naquele momento. Bem, agora considerando uma avaliação de uma construção de serviço, essa construção ela se dá ao longo de um planejamento, ao longo de um certo tempo de amadurecimento, né, de maturação de todas essas etapas, de construção dessas etapas, até efetivamente a construção de um centro oncológico sólido e perene e permanente. Nós tivemos diversas ações que não foram concretizadas. Nós temos que construir uma ação passo a passo, do tamanho das nossas pernas, porque se a gente quiser dar um passo muito maior, nós esbarramos em diversas limitações. A limitação de custo é uma delas. Hoje nós temos, se a gente for indicar imunoterapia para todas as pessoas, tem imunoterapia que custa R$100 mil por mês para cada pessoa. Então nós temos que ter critério na indicação desses tratamentos. Mas esse passo a passo, essa construção em etapas sólidas é o que vai permitir à cidade ter um centro oncológico de qualidade. O que eu acho que já dei esse exemplo aqui, né, Luciano? Que Barretos não foi, estou dando um exemplo de Barretos, talvez porque seja a nossa referência. É hoje em tratamento de câncer do Brasil, mas é bem diferente a característica do Centro Oncológico de Batatais com Barretos. Mas Barretos nunca foi daquele tamanho, não cresceu de um dia para o outro aquilo ali. Foi uma construção ao longo dos anos que permitiu que ele tivesse uma estrutura sólida, uma estrutura agora permanente. E com o Centro Oncológico de Batatais não vai ser diferente. Se a gente tiver essa adequação, tiver a sociedade entender os passos que nós estamos dando no intuito dessa construção, que em determinados momentos nós não podemos oferecer, infelizmente, toda a estrutura oncológica que nós poderíamos e que nós queremos oferecer isso num futuro próximo. Eu acho que você não tenha dúvidas, nós teremos um centro oncológico que atenda
quase que integralmente as necessidades da cidade e das pessoas que necessitam de tratamento oncológico. Óbvio que existem alguns tratamentos que não comportam, nós não temos condições de tratar aqui. Por exemplo, eu cito um exemplo, o transplante de medula óssea. Nós não poderemos, em um curto período, talvez em um longo período, fazer transplante de medula óssea aqui em Batatais. E, obviamente, pela frequência, nós temos que indicar para um local de referência, não é? Então, essa construção ela tem que ser dada em fases, em passos muito sólidos, para que realmente a gente construa de forma consistente, sólida, o Centro Oncológico de Batatais. E até nessa questão da própria sustentabilidade, como você coloca bem, e muitas vezes a gente vê mesmo o Barretos, né? o déficit da estrutura, né? E toda a ação que tem que ser feita em volta para se garantir, para dar fôlego, o volume de doações anuais, né, para se manter, e que se isso falhar em algum momento, né, você pode ter um efeito dominó e perder muito dessa estrutura. Sem dúvida nenhuma. Quando um projeto é feito pensando em todas as dimensões da estrutura, principalmente em custo e efetividade disso, você não tenha dúvida, Luciano, esses passos eles podem ser um pouquinho mais lentos, mas eles são mais sólidos. Se a gente der um passo maior do que as nossas pernas, o ditado é muito claro, nós não saímos do lugar, ou nós temos muitas vezes o risco de perder todo aquilo que a gente adquiriu nas fases anteriores. A gente sabe de diversos projetos que não se concretizaram. Esses projetos, eles estão espalhados aí no Brasil todo, não só em oncologia, mas em toda a área de saúde. Certamente foram mal planejados. Não se dimensionou de forma tão adequada cada uma dessas características, dessas dimensões. Então, se a gente tiver solidamente pessoas primeiramente, obviamente, capacitadas para dar andamento nesse projeto e de uma forma pensada em todas essas fases, sem dúvida nenhuma, chance de retroagir e de perder aquilo que se construiu é menor. Perfeito. Interessante, né, também destacar dentro dessa estrutura de pensamento aí, esse papel de cada estrutura e de cada indivíduo dentro daí, né? Se a gente começa a pensar mais os nossos cuidados de vida e prevenção, se a gente começa a pensar mais a rotina, né, dos exames, se eu estou em dia, se não estou, eu preciso procurar isso, né? De certa forma a gente também dá uma desafogada na estrutura do sistema, a gente começa a viver mais com qualidade de vida nos outros segmentos da saúde, né? Porque quando a gente fala aqui de todos os itens da prevenção, a gente está falando também de prevenção cardiovascular, a gente está falando de todas as doenças na grande pauta aí da saúde nacional. Então, veja que as ações de prevenção do câncer, elas extrapolam a área da saúde. Então, nós temos que interagir com a área, com a cultura, com o bem-estar, com a assistência, com o saneamento, com a economia, com todas as áreas, no intuito do grande projeto. Esse grande projeto, sem dúvida nenhuma, é o bem-estar da população. Quanto mais a gente é orientado a buscar socialmente esse bem-estar, nós começamos a chamar a atenção do indivíduo para a sua responsabilidade. E é muito interessante que eu pego esse gancho para o objetivo fundamental do Dia Mundial do Câncer, para 4 de fevereiro, que ele é exatamente o slogan inicial da campanha foi: o que você pode fazer hoje para diminuir os índices de câncer no mundo?
Esse é o grande slogan da campanha e é fundamental. E obviamente eu deixo isso como um mantra aí para a sociedade. O que nós podemos fazer no nosso dia a dia hoje para auxiliar o mundo a ter menos câncer? Doutor, sempre é um prazer conversar aqui no programa, levar essa informação. Eu espero realmente, né, que a gente tenha cada vez mais dados positivos para falar a respeito, e fica sempre o convite, né, para esses esclarecimentos, para esse contato direto com a população. Eu agradeço, Luciano. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição.